Amém. Abençoa teu filho, Senhor. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estarmos na casa de Deus para louvar e exaltar teu santo e poderoso eterno nome. Pois somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Somente o Senhor é merecedor de todo o louvor e de toda a adoração. A maior oportunidade estamos tendo nesta noite de estar na casa de Deus. Pois é bem verdade dizer que muitos queriam aqui estar, mas não podem, não conseguem, não têm forças, ou estão enfermos, mas nós somos privilegiados nesta noite. Então você está na casa de adoração, você pode glorificar a Deus, você pode estar à vontade para adorar a Deus, pois aqui nós não viemos aqui para ser vistos pelo homem ou para agradar o homem de forma alguma. Viemos aqui para buscar da parte do Senhor, e é certo que receberemos algo de Deus nessa noite. Vamos abrir nossa Bíblia, amados, sem perda de tempo. Na carta aos Gálatas, Deus tremendo, primeiro epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante. Alô, som. Glória a Deus. Todos acharam, amados? amém. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Como é maravilhoso sermos filhos do Deus tão grande, né? Um Deus que quando estamos de pé Ele nos aplaude. Um Deus que quando nós estamos caídos Ele coloca o ombro debaixo do nosso ombro e nos carrega. Um Deus ao qual nós estamos triunfando, Ele se alegra. Mas um Deus também ao qual nós estamos na derrota, no fracasso, Ele vende tudo que tem para nos dar a vitória, para ver nossos sonhos se realizar. Então o amor de Deus para a sua vida, para a minha vida, ainda que somos pecadores, não é de criador para criatura, é de pai para filho. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11, que diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Eu fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Versículo de número 23, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Pode se sentar, amados irmãos. Glória a Deus. Você curva sua cabeça mesmo sentado no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, após a oração do teu filho, não desprezando a oração do teu filho, mas por costume, Deus, quero eu, Senhor, me humilhar aos teus pés nessa noite, Senhor, e declarar que sou pecador, sou falho, Senhor. A tua misericórdia, a causa de eu não ser consumido, Senhor, mas o teu amor pelas nossas vidas é tão grande, Senhor, que o Senhor nunca desiste de nós, Senhor. Pai, eu te
peço nessa noite que derrama, Pai, a tua glória neste lugar, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, para receber de ti, ó Pai. Senhor, que eu não dê agora nenhum passo sequer à frente, Deus. Que deste momento em diante seja o teu Espírito falando nessa igreja, Senhor. Eu te entrego esta palavra em tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Amados irmãos, a passagem que acabamos de ler em Carta aos Gálatas, talvez não seja uma passagem muito conhecida, porque Carta aos Gálatas não é um livro que é muito citado em culto de evangelístico. Carta aos Gálatas normalmente é ensinado, é citado em culto de doutrina, em culto talvez de ensinamento para diáconos, para obreiros do Senhor, mas algo me chamou a atenção em Carta aos Gálatas. A passagem onde lemos trata de Paulo, ele defendendo a sua fé. Havia uma polêmica, havia uma controvérsia muito grande em Carta aos Gálatas. Havia uma dissensão muito grande, pois alguns pregavam o Evangelho de uma forma e alguns pregavam o Evangelho de outra forma. Alguns pregavam o Evangelho da circuncisão e outros da incircuncisão. Alguns judeus acreditavam que para as pessoas aceitarem Jesus, poderem ser cristãos, as pessoas para serem salvas, primeiramente elas tinham que obedecer à lei de Moisés, e depois elas poderiam ser cristãos. Mas Paulo pregava diferente. Para ser cristão, apenas teríamos que crer no Senhor Jesus. E é bem verdade dizermos que Paulo estava certo, pois a obediência é o fruto da fé, e não a fé o fruto da obediência. Mas muitos chegavam a questionar o ministério de Paulo. Muitos falavam: olha, você não é um vaso escolhido. Mas eles mal sabiam que mesmo antes de Paulo nascer, ainda no ventre de sua mãe, Deus contemplava a vida de Paulo. E Deus assinava no seu livro a história, o começo da história de Paulo. O que eles mal sabiam era que Paulo era um vaso escolhido de Deus. Talvez muitos duvidem da sua capacidade, do seu ministério, do seu chamado. Talvez muitos olhem para você e não veem nada. Talvez muitos olhem para você e achem que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas esse é o olhar do homem. O olhar de Deus é diferente. Aleluia. Aleluia. Então, Saulo, ele defende a sua fé nesta passagem. Eu quero recitar um pouco, eu quero contar para vocês a vida de Paulo para comparar com a vida de um escolhido. É bem verdade que cada um aqui nessa noite é um escolhido de Deus, cada um aqui tem um chamado, pois não fomos nós que escolhemos a Deus, e sim Deus nos escolheu. Não estaríamos aqui nesta noite se não fosse por chamado e inspiração do Espírito Santo. Aproximadamente entre o ano 3 e o ano 8 depois de Cristo, nasce na cidade de Tarso, na Sicília, um menino chamado Saulo, vindo de uma família próspera, descendente da tribo de Benjamim, judeu, hebreu dos hebreus, hebreu vindo de família hebreia. Saulo era um judeu e ele estudava o judaísmo, ele era zeloso pelo judaísmo. Chega uma certa idade que Saulo ele vem a se dedicar tanto no judaísmo que ele passa a exceder aqueles que eram de sua idade naquela cidade. Então, ele é levado a estudar com o mestre Gamaliel, que era o maior fariseu da época. E Saulo ele vai crescendo no judaísmo. Ele passa a ter um zelo tão grande para o judaísmo que ele não se dedica a outra coisa. Mas Saulo, chega o tempo que aquele zelo passa a cegar Saulo, passa a tomar os olhos dele da direção de Deus, e ele passa a direcionar o seu olhar somente para a religião. Então Saulo, ele escuta dizer que está surgindo uma seita, que naquela época era denominada de O Caminho, uma seita na qual dizia que veio um homem e morreu pelos nossos pecados, e esse homem era Deus. Uma seita na qual dizia que eles falavam que pregavam contra a lei de Moisés,
E Saulo, ele era o seguidor à risca das leis de Moisés. Então Saulo, ele passa a tomar um ódio por essa seita. Ele passa a conhecer Jesus como um impostor. Aquele que falava que era Deus era considerado como impostor. Tanto que Jesus foi morto na cruz por judeus que consideravam Jesus um impostor. Então Saulo, ele passa a perseguir a igreja. Ele passa a se dedicar a perseguir aqueles que pregavam o nome de Jesus. E para ele era impostor. Mas o que ele mal sabia é que era esse homem não era impostor. Esse homem veio para nos salvar e nos remir de todos os nossos pecados. O que Saulo mais sabia, que fundava aquela religião, aquela igreja não seita, era nada mais, nada menos que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia! Mas Saulo, ele passa a perseguir os cristãos. E Saulo, ele é mencionado primeiramente na Bíblia, no capítulo 7 de Atos, versículo 58, em que as pessoas iriam apedrejar Estevão, pois Estevão, ele pregava a palavra do Senhor, ele pregava em nome de Jesus Cristo, e as pessoas daquela época, os fariseus, os judeus, não queriam nem ouvir o nome de Jesus. Eles não podiam ouvir o nome de Jesus, porque para eles Jesus era um impostor, eles não conheciam Jesus Cristo. Então Saulo, ele presenciando a morte de Estevão, ele segura a veste daqueles homens. E naquele tempo era o seguinte: quando os fariseus iam apedrejar alguém, eles se aproximavam daquele homem ou daquela mulher, eles apedrejavam prostitutas, ou eles apedrejavam hereges, como era Estevão, o caso de Estevão. Para ele estava pregando heresias. Então eles se aproximavam para ver se aquela pessoa, porque muitos, como estavam à beira da morte, blasfemavam, muitos soltavam palavras, xingamentos. Então eles pegam aquelas pessoas e dizem: olha, por isso que estamos matando esse homem, porque ele é um herege, por essas palavras que estamos matando esse homem. Foi justo o que fizemos, porque esse homem só pregava, só falava heresias. Mas quanto mais eles chegavam perto de Estevão, pensando em ouvir uma blasfêmia, um xingamento, menos eles escutavam. Eles só escutavam Estevão, havia boca para falar apenas duas palavras, duas frases. A primeira, Estevão ainda estava consciente. Estevão, sentindo tanta dor, ele olha para os céus e fala: eis que vejo os céus abertos e vejo Jesus em pé à direita do Deus Todo-Poderoso. Quando eu li esta passagem, o Espírito Santo de Deus me chamava a atenção nesta passagem, porque a Bíblia nos relata em Mateus 26, 64, quando Jesus estava sendo interrogado por Caifás, Jesus, ele disse: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o autor aos Hebreus diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar em todos os vivos e os mortos no final dos tempos. Jesus, ele contempla a humanidade assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eu parei para me perguntar, irmão Cosme, por que Estevão contemplou Jesus em pé? Quando a pessoa passa e o outro fica em pé, é sinal de honra, é sinal de reconhecimento. Quando Samuel foi ungir Davi, Samuel estava sentado, não dando nada por Davi. Então quando Davi chega, Samuel ainda continua assentado. Então o Senhor disse: Samuel, levanta-te, porque esse será o rei de Israel. Eu estou reconhecendo que eu escolhi Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu posso perceber, amados irmãos, que quando Estevão estava ali sofrendo a dor daquele apedrejamento, quando Estevão estava ali sofrendo, agonizando, ele olha para o céu e contempla Jesus em pé. Jesus reconheceu
homem não é o olhar de Deus. O olhar do homem não é o olhar de Jesus. Aqueles homens olhavam ele como um herege. Meu Deus, talvez muitos até cristãos da época pensavam: ninguém vai ajudar ele. Aonde está Jesus a quem nós servimos? E Jesus, assentado, quando ele vê aquela cena, ele levanta como um sinal de que estava honrando Estevão. Ele levanta como um sinal de prestígio. E eu posso imaginar Jesus olhando para Deus e falando: olha, Pai, olha meu céu, meu irmão está sofrendo, está passando pela prova, está doendo, mas ele não está negando meu nome, ele não está recuando. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais aqueles homens se aproximavam de Estevão, menos eles pensavam ouvir o que eles queriam ouvir Estevão dizer. E mais uma vez Estevão não abre a boca, e aqueles homens escutam Estevão dizer. Estevão, ele copia uma palavra vindo do Mestre de Jesus Cristo e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Estevão expira e morre. Aleluia, para a honra e glória do Senhor, Estevão morre. E a Bíblia fala que Saulo consentiu na morte de Estevão. Essa palavra consentiu quer dizer que Saulo se alegrou na morte de Estevão. A fúria de Saulo era tão grande que, ao invés daquilo arraigar a sua fé, daquilo despertar em Saulo uma fé, aquilo trouxe a Saulo um ódio maior ainda pelos cristãos. Então Saulo, ele começa a sua caminhada em perseguir os crentes. Saulo, ele podia prender os crentes, mas não podia matar os crentes. Mas em certos momentos Saulo matava os crentes. Então chega um dia que Saulo, ele chega ao sumo sacerdote e pede cartas para Damasco para perseguir os crentes que estavam lá. Olha, amados, a fúria de Satanás sobre a nossa vida. 260 quilômetros aproximadamente. Saulo queria ir até lá de cavalo para trazer os cristãos de lá de volta a Jerusalém presos. Então ele pede cartas para Damasco e vai: eu vou matar os crentes. Mas chega um momento que Saulo, no meio do caminho de Damasco, ele se depara com o resplendor de luz vindo dos céus. Eita Deus tremendo, aleluia. E aquilo choca com o Saulo, imediatamente ele cai no chão e não vê mais nada, apenas um clarão. Então era Jesus que estava na frente de Saulo, e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Amados irmãos, eu costumo dizer que na vida de um escolhido há 3 etapas. Primeiro, o início, o encontro com Jesus. O segundo, deserto, provação, aprendizado. O terceiro, vitória. Mas primeiramente, para passarmos para a etapa da vitória, temos que atravessar a etapa do deserto. Mas Satanás, ele chega para você e diz: olha, tem um caminho mais fácil, tem um atalho, não precisa você passar pelo deserto, passa por aqui. Então as pessoas começam a trilhar seu próprio caminho, mas a palavra de Deus fala que o caminho dos homens para si parece direitos, mas no final são caminhos de morte. É necessário passar pela etapa do deserto. Então Saulo ali, eu posso imaginar Saulo passando pela primeira etapa de sua vida, o encontro com Deus, o encontro com Jesus. Mas irmão, desde quando eu nasci, eu sou cristão, desde quando eu me entendo por gente, eu sou crente, eu sou batista, eu sou evangélico. Mas amado, chega um momento que nós passamos a sentir a Deus, conhecemos verdadeiramente a Jesus, porque tem muitos na igreja hoje em dia que não tiveram um real encontro com Jesus. Há muitos que vestem paletó, sentam no púlpito, mas não tiveram um real encontro com Jesus. Ser cristão não é você dizer eu sirvo a Deus, carregar uma Bíblia debaixo do braço e dizer eu acredito em Jesus. Ser cristão é você ter real experiência com Jesus. Então
Então Saulo, ele tem o seu encontro com Jesus. Mas eu parei para me perguntar, por que Jesus apareceu fisicamente em corpo de glória ali na frente de Saulo? Porque pelo que conhecemos na palavra, Jesus, ele quando cumpriu a sua missão na terra, ele disse: olha, eu vou para o céu, mas deixa o outro para ficar no meu lugar, que é o Espírito Santo de Deus no meu coração. Irmão Francisco, escute uma coisa: no Antigo Testamento, quem operava era Deus Pai. Agora no Evangelho de Mateus, até no começo de Atos, quem operava era o Deus Filho. A partir daí, até o Apocalipse, até a volta do Cristo, quem opera é o Espírito Santo de Deus. Então não era para Jesus aparecer ali. Jesus era para estar à direita de Deus, sentado até chegar a hora de sua vida. Mas eu parei para me perguntar, meu Deus, por que Jesus desceu ali? E a resposta está em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz: essa é a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Sabe, estava perseguindo a menina dos olhos de Deus. Talvez você não tenha entendido. Talvez muitos não tenham nada pelo seu ministério, pelo seu chamado. Talvez muitos não tenham acreditado em você, te defender. Talvez muitos te critiquem, te apedrejem. Você não vê ninguém para te defender. Não vê ninguém, mas Jesus te defende. Pode estar Gabriel é culpado, arcanjo Miguel é culpado, Madalena é culpado, mas Jesus veio pessoalmente para te defender. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, você é a menina dos olhos do Senhor. Eu tenho medo daqueles que te julgam, daqueles que colocam a palavra na sua boca que você não disse, daquele que dizem calúnia sobre você. Eu tenho medo. Oh, aleluia. Porque pastor, eles não estão mexendo só com você, eles estão mexendo com Jesus. Meu Deus, é tremendo isso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Saulo, ele se depara nada mais com nada mais que Jesus Cristo. Meu Deus. Com Deus. Saulo disse: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então Jesus vira para Saulo e diz: duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Várias vezes eu li Atos 9, várias vezes eu li esta passagem, mas muitas das vezes, amados, nós lemos a Bíblia muito, às vezes por ler, né? Vou dizer, eu leio a Bíblia, né, irmão Giovanni? Eu conheço a palavra de Deus muito bem, conhecemos, parabéns, mas muitas das vezes lemos tão rápido, com desinteresse, uma pressa tão grande, que não comemos a palavra de Deus, não aproveitamos dessa maravilha que é a palavra de Deus. Mas eu já li Atos 9, nunca me chamou a atenção esta palavra, esta passagem. Então eu li novamente esta semana, Deus me chamou a atenção em algo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu li isso, mas não entendia nada. Então eu fui buscar no dicionário. Recalcitrar significa resistir. E aguilhões, para quem não sabe, é aquela fisga, uma ponta de ferro que os fazendeiros usam para espetar o boi, espetar os cavalos quando eles não obedecem. O que eu posso entender por essa passagem é que desde quando o sol nasceu, o Espírito Santo estava apertando Saulo. Saulo, é por aqui, meu filho, vem para cá, é por aqui, não é dessa forma que eu te quero, é por aqui. Só que Saulo resistia, e eu posso sentir a dor no coração de Saulo, porque quando nós estamos no mundo, para nossos olhos parece que é certo o que estamos fazendo, parece que aquilo nos traz alegria, mas no fundo do nosso coração está doendo.
No fundo do nosso coração há um vazio que nada consegue completar. Talvez o Espírito Santo de Deus está te dizendo nesta noite: filho, não é por aí que eu te quero. Não é dessa forma, não é por esse caminho, não é desse jeito que eu quero que você pense. Eu te quero usar muito mais além do que você pode pensar. Espírito Santo, aleluia. Talvez você possa estar perguntando: Senhor, por que nada dá certo na minha vida? Porque eu tento fazer as coisas certas, mas nada aparece do jeito que eu quero. Talvez você precisa escutar a voz de Deus mais um pouco. Porque o Espírito Santo ele é suave, mas ele fala, ele tem voz. O Espírito Santo, se você ajoelhar no seu quarto, seja a hora que for, ele te escuta e fala com você. Como falou com Eliseu, por uma voz, com Elias, por uma voz mansa e suave. Muitas das vezes nós esperamos que Deus use algum irmão para falar conosco em revelação, mas muitas das vezes Deus fala no silêncio. Muitas das vezes Deus fala pelo olhar de uma criança. Muitas das vezes Deus fala por um louvor. Muitas das vezes Deus fala no silêncio. Então é necessário pararmos para escutar a voz de Deus, para perguntar ao Senhor: o que queres que tu fale, que eu faça? Porque Saulo ele não disse: agora eu conheço Jesus, agora eu vou logo pregar o Evangelho do Senhor. Porque muitos que aceitam Jesus, que entram para o Evangelho, logo querem sair por aí pregando, né, pastor? Não, agora eu aceitei Jesus, agora eu vou pisar na cabeça do diabo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora vai dar tudo certo e vai ser só vitória. Mas não é assim, meu irmão. Tem que ser na direção de Deus, porque Deus sabe o melhor caminho. Então eu aprendo uma passagem, uma lição muito importante com Saulo, em que ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então Jesus disse: Saulo, vai até Damasco, que lá será dito a ti o que convém você fazer. Então Saulo ele vai a Damasco, e Jesus ele chama um profeta chamado Ananias, um cristão muito conhecido em Damasco na época. Jesus chega para Ananias e diz: Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Ananias, eu tenho um trabalho para você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou te falar uma coisa: vai até a rua direita, pergunta por causa de Judas, que lá vai ter um homem para você ungir, Ananias. Este homem, ele vai te ver, ele vai ter uma revelação que ele vai ver você ungindo ele, para que ele volte a enxergar. Mas vai e unge ele. Então eu posso imaginar Ananias todo feliz saindo de casa. Beleza, Deus tem um trabalho para mim, eu vou agradar o Senhor. Mas só que Ananias cometeu um erro. Ananias perguntou: Senhor, quem é esse homem? E ele disse: é Saulo de Tarso. Saulo, quando ele ia a algum lugar prender os crentes, matar os crentes, primeiro chegava o medo. O espírito do medo chegava na frente de Saulo. Tanto que em alguns lugares ele chegava, não tinha nem mais crente para prender, nem igreja para fechar, porque o medo já chegou lá primeiro. E a turma vazava fora do medo de Saulo. Então aquele medo, ele se apoderou também de Ananias. Então Ananias vira para Deus e fala: Senhor, vamos conversar, peraí. O Senhor está falando de Saulo, aquele que mata os crentes? Isso, Ananias, aquele que mata os crentes. Aquele que persegue os crentes, aquele que persegue os crentes. Mas Senhor, aquele que estava lá no mundo, aquele que estava no mundo, aquele drogado, aquele drogado, aquele que bebe, aquele alcoólatra, aquele alcoólatra, aquela prostituta, Ananias. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, mas ele não presta. Não presta para você, Ananias, que não enxerga um pau na frente do nariz. Mas para mim, que enxerga todas as coisas, preste muito. Para mim, ele é um vaso escolhido. E ainda que muitos não tenham nada por você, ainda que muitos não enxerguem o que Deus enxerga, preste atenção.
Deus, ele te vê de uma forma diferente. Deus, ele não, a ótica de Deus não é a ótica humana. Deus, ele não julga como o homem julga. Então ele envia Ananias naquele lugar. A ótica de Deus, irmãos, é uma coisa muito difícil de entender para nós humanos. Porque Deus, ele escolhe aquele que está lá embaixo, que ninguém acredita nele, ou talvez nem mesmo ele acredita nele mesmo. Foi assim com Jefité. Aqueles que conhecem a palavra do Senhor, conhecem a história de Jefité, Juízes capítulo 11, onde a Bíblia fala: era Jefité homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Então as pessoas desprezavam, os irmãos de Jefité desprezavam Jefité porque ele era filho de uma prostituta. Então disseram: Jefité não herdarás conosco na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Expulsaram Jefité de casa. Talvez muitos estão colocando as suas qualidades antes do porém, porque eu entendo que esse porém anulava as qualidades de Jefité e dava somente o olhar para as suas diferenças, para os seus defeitos. Aquele porém, ele parece que humilhava Jefité. Jefité era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Talvez muitos estejam colocando um porém na sua vida. Talvez muitos estejam colocando o seu nome atrás de um porém. Talvez muitos estejam olhando somente para o seu defeito, porque é normal do ser humano olhar só para os defeitos. As pessoas podem ter 1000 qualidades, mas se tiver 2 defeitos, você vai ser julgado por esse defeito e não pela qualidade. Ah, mas o irmão, ele louva que é uma bênção, ele ora que é uma bênção. O irmão é uma bênção na igreja, mas faz isso, faz aquilo outro, não presta. Mas Deus, ele não te olha pelos seus defeitos. Deus te olha pelas suas qualidades. E Deus sabia que Jefité era um homem valente e valoroso, tanto que entregou a Jefité 20 cidades em suas mãos. Israel estava para batalhar com os amonitas, que eram um dos exércitos mais poderosos naquela época. Eles disseram: o que vamos fazer agora? Não temos ninguém para liderar nosso exército. Foram recorrer a quem? A Jefité. Pode passar o tempo que for, que Deus vai te honrar um dia. Não importa da maneira que seja, Deus vai te honrar. E honrou Jefité. A Bíblia fala que Deus entrega na mão de Jefité 20 cidades. Aquele filho de uma prostituta que muitos julgaram. E assim, Deus escolheu 4 leprosos para livrar Israel da mão dos sírios. Deus escolhe Moisés, que era um galo, era um egípcio. E é assim que Deus faz. A ótica de Deus não é a ótica humana. Aleluia. Para de pensar que você não tem capacidade para fazer a obra de Deus, que você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, que seu ministério não vai fluir. Porque Deus tem olhado para você com o olhar divino, não com o olhar do homem. Quem escreveu a sua história não é o homem, e sim Deus. Então, Ananias, ele entra na casa de Saulo, na casa onde estava Saulo, e diz: Saulo, o Senhor me mandou aqui para te ungir. Então, Saulo diz: glória a Deus, porque eu também vi numa visão que tu virias me ungir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ananias, ele colocou a sua mão sobre Saulo, e Saulo voltou a enxergar. Amados irmãos, escute. Saulo, quando ele se depara com Jesus, imediatamente ele fica cego. O que eu entendo com isso? Quando ele se depara com a glória de Deus, é revelado que Saulo estava há muito tempo cego. Porque para ele enxergava muito, mas espiritualmente ele estava cego, porque ele não via as coisas que ele fazia. Ele não enxergava que Jesus era Deus. Ele não enxergava o mal que ele fazia para aquela igreja, perseguindo aquela igreja. Muitos de nós, amados, estamos na igreja, mas estamos cegos.
estamos sem visão espiritual nenhuma. Eu não sou hipócrita, eu digo isso porque às vezes eu estou na igreja, mas parece que era melhor se eu nem fosse. Às vezes nós estamos na igreja com a cabeça em outro lugar. Antigamente eu ouvi dizer há um tempo, talvez eu não tinha nem nascido, que quando a pessoa pecava, quando a pessoa errava, essa pessoa ela era afastada da igreja. E quando não acontecia daquela pessoa se afastar para sempre, quando ela voltava com dobro de unção, ela voltava com mais força, ela voltava melhor. Mas quando acontecia dela não aguentar o tranco, ela se desviava mesmo. Mas hoje as pessoas não estão se desviando para o mundo, fora da igreja. Existem pessoas desviadas aqui dentro da igreja. Existem pessoas que não são mais sensíveis ao Espírito do Senhor, porque estão cegos. Satanás, quando ele tentou fazer o povo de Israel, na passagem de capítulo 11 de 1 Samuel, onde aquele exército de Anás queria tomar Israel. Israel disse: olha, Israel estava tão acostumado com a derrota que eles disseram: nós somos teus, nem precisa de guerrear, não precisa de derramar sangue. Então Anás falou: então como pacto eu quero que arranque o olho direito de cada homem de guerra. Amados, o olho direito é o olho da mira, é o olho que o guerreiro usa para batalhar. Anás ele queria que arrancasse o olho direito de cada guerreiro para garantir que Israel um dia não batalhasse contra Anás. E é assim que Satanás tem feito. Satanás tem arrancado nosso olho direito. Satanás tem nos impedido de ver aquilo que precisaríamos ver. Muitos estão na igreja, mas estão aleijados. Muitos estão na igreja e acham que estão bem, estão dando glória, aleluia, talvez até pulando e falando em mistério. Mas só Deus sabe como está o coração, só Deus sabe como está em casa, com a família, só Deus sabe como se porta lá fora. E o pior cego é aquele que não quer ver. As pessoas estão fazendo tudo de errado, mas acham que estão bem, que estão certos. Há pessoas que estão na igreja, mas só pensam em julgar, em julgar, em julgar, em julgar. Só olham para o defeito das pessoas. E no nosso meio, infelizmente, amados, virou um motivo de disputa. Está tendo disputa dentro das igrejas. Nós somos o único exército em que um guerreiro mata o outro. Nós somos o único exército em que um mata o outro. Quando eu estou falando de exército, um exército ele possui artilharia, ele possui os fuzileiros, né? E o fuzileiro é aquele que vai na frente, aquele que mete a cara lá na linha de tiro. E nós somos fuzileiros, nós que estamos aqui servindo a Deus, nós pagamos um preço, porque nós entramos de frente com a linha de tiro do inimigo. E muitas das vezes, nós somos atingidos, muitas das vezes até caímos. E aqueles que estão na igreja cegos, com o olho direito arrancado, aqueles que estão com a visão, com as escamas nos olhos, como Saulo estava, só sabem vir e nos julgar, terminar de nos matar. Mas se nós caímos é porque estávamos batalhando. Se nós caímos é porque fazemos alguma coisa para Deus. Diferente de muitos que estão na igreja, não fazem nada para Deus, nunca caíram, mas também nunca bateram de frente para fazer alguma coisa para Deus. Mas também tem os artilheiros, que é aqueles que defendem a retaguarda daquele que vai na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que aqui tem homens de oração e mulheres de orações que intercedem por cada santo que está aqui na igreja. Intercedem não só por pastores, pelos presbíteros, diáconos e obreiros da sua casa, mas por cada um que está aqui. É muito fundamental, amados artilheiros. Não julgue seu irmão.
ore por ele. Não olhe para a diferença que ele tem, não olhe para o defeito, e sim pela qualidade. Ananias, ele julgou Saulo de uma forma, mas Deus julgou de outra. Nós não conhecemos as pessoas, nós não sabemos nem o motivo que os levaram ao pecado. É claro que nada tem justificação para o pecado, pecado é pecado. E a Bíblia fala que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas, amados, não devemos julgar. A palavra do Senhor, em 1 João 2, versículo 1, diz: filhinhos, tenho-vos escrito isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, eis que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas, irmão, você está fazendo apologia ao pecado. Está falando que a gente pode pecar e depois Jesus perdoa. Não, amados. Se nós pecarmos, nós pagamos um preço muito alto. Nós pagamos um preço alto. Eu não aconselho ninguém a pecar, porque isso nos afasta de Deus, nos tira intimidade com Deus. Mas também, se você errou, talvez você tenha escrito quantos capítulos na sua história, mas saiba que Deus não vai deixar de te usar, Deus não vai deixar de te abençoar, Deus não vai deixar de te dar a vitória, porque você errou, porque Deus te julga de uma maneira diferente do homem que só vê um palmo na frente do nariz. Então, Saulo, ele tem o seu encontro com Deus. Vou tentar ser breve, porque as horas não nos esperam. Saulo, ele tem ali um encontro com Deus. Então, ele recebe o Espírito Santo e passa a pregar o Evangelho do Senhor em Damasco. Agora, Saulo, ele passa para a segunda etapa da nossa vida, que é o deserto. E Jesus fala antes com Ananias: Ananias, mas eu vou mostrar a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Tem crente, amados irmãos, que se converte, pastor, e acha que vai ser mil maravilhas. Eu achava que era assim. Logo quando eu me converti, eu recebi uma promessa de Deus. Eu falei: beleza, glória a Deus, daqui a 2 meses, no máximo 3 meses, vamos botar aí 1 ano no máximo, a promessa está se cumprindo na minha vida. Mas já vai, amados, caminhando para 6 anos agora que Deus está cumprindo a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele é fiel para cumprir. Mas nós somos ansiosos por natureza, irmão Paulo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no tempo nosso, não no tempo de Deus. E eu pensava assim: glória a Deus, vai acontecer rapidinho. E quanto mais o tempo passava, não acontecia, eu ia desanimando, irmãos. Eu ia desanimando. Nada acontecia, não via nada diferente acontecer na minha vida. E assim foi com Saulo. Ele se converte, agora chamado de Paulo. Ele se converte e começa a pregar em Damasco. Os cristãos que já eram mais velhos antes dele dizem: olha, Saulo, Paulo, faz o seguinte, volta para Tarso, porque o negócio está bravo, o negócio está pegando fogo, porque você servia a César, vai para lá até a poeira baixar, porque se você ficar aqui, eles vão matar nós e vão matar você. Eles perseguiam Saulo para matar Saulo, porque sabiam que Saulo tinha se convertido para o Evangelho do Senhor Jesus. Eles perseguiam Paulo, e Paulo ele teve que fugir para Tarso. A Bíblia fala que Paulo ficou em Tarso 14 anos. 14 anos Paulo ficou lá, e agora, isolado pela família, rejeitado pelos amigos, Paulo, ele tem que agora aprender a fazer tenda para se virar. Porque quando nós aceitamos a Jesus, muitos que estavam no mundo junto conosco passam a nos julgar, passam a nos rejeitar, passam a não querer mais andar conosco, porque agora somos diferentes. E a família de Saulo é uma família tradicional judeia. Eles eram fariseus, que eram inimigos e carteirinha dos cristãos. Então a família passa a rejeitar Paulo, e Paulo vive sozinho, isolado. Paulo, ele agora passa a padecer necessidade, porque Paulo, ele vem de uma família rica e próspera. Tanto que leva Paulo a dizer: louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4,12.
sem estar abatido, sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que interpreta a Bíblia diferente. Tem gente que não olha o contexto da palavra do Senhor. Tem gente que olha o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Beleza, glória a Deus, eu posso fazer tudo, irmão Tiago. Eu posso fazer qualquer coisa. Fala, olha mãe, eu vou comprar uma moto, porque o pastor falou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas filho, você começou a trabalhar agora, não ganha nenhum salário, não tem carteira assinada, vai comprar uma moto? Não, o pastor falou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O filho vai e compra a moto, não dá 2 meses ele é despedido do emprego. Ah, mãe, não vou servir mais a Jesus não, porque ele disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu comprei a moto, agora eu estou devendo aí. Novo do bom no Ceará. Mas é assim, amados, essa palavra não quer dizer que podemos todas as coisas, só as coisas boas. Mas quando optamos a servir a Cristo, não quer dizer que vai ser só vitória, só bênção, só coisa boa, não. Servir a Cristo significa também padecer necessidade. Seguir a Cristo significa também sofrer. Sim, porque Jesus disse, Mateus 10, versículo 38, e quem não toma a tua cruz e segue após mim, não é digno de mim. É necessário que tomemos a nossa cruz, porque Deus ele aceita qualquer tipo de fraqueza, a mais baixa que for, pastor, maior tipo de fraqueza que incompreendido pelo homem, Deus aceita. Mas o que Deus não aceita é covardia, aquele que recua perante as dificuldades. Deus não aceita covardes nos seus exércitos. Deus não quer covarde. Esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi dito por Paulo, porque ele aprendeu a passar necessidade. Ele passava abundância, mas também passava necessidade. Então assim somos nós. Podemos passar fome, sede, frio. Podemos passar provações, calúnias, apedrejamentos. Mas tudo isso nós podemos passar porque Deus está conosco. Talvez se Deus não estivesse, nós não conseguiríamos passar. Mas todavia podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então passaram 14 anos. Os crentes da época enviam Barnabé a Antioquia, porque Barnabé ele era um cristão muito próximo. Então ele tinha um bom dízimo para a igreja. Só que ele não tinha chamado para pregar. Ele não sabia dirigir a palavra. Mas os cristãos mantinham ele no ministério porque precisavam dele. Porque ele tinha uma chamada. Talvez não como pregador, mas como presbítero, como diácono. Barnabé tinha uma chamada. Cada um tem uma chamada na sua vida. Então enviaram Barnabé àquela igreja de Antioquia, que era uma igreja pequena, uma igreja pobre, que tinha poucos cristãos. Aquela igrejinha que ninguém queria pastorear, enviaram Barnabé. Mas Barnabé, a caminho daquela igreja, para e fala com Deus: Senhor, eu estou indo para lá, mas eu não sei pregar. E Deus diz: vai lá, chama Paulo, lá na cidade de Tarso, que ele está esperando. Paulo, 14 anos esperando. Barnabé chega e Paulo está lá calado, de cabeça baixa, esperando, orando a Deus. E Barnabé fala: Paulo, Deus mandou te buscar para você pregar a palavra de Deus em Antioquia. Amados, não importa o tempo que passar, passam-se os meses, passam-se os anos, mas a palavra de Deus irá se cumprir na sua vida. Talvez muitos tentaram te calar, talvez muitos não deram nada por você, talvez muitos te julgaram, talvez muitos te apedrejaram e te reduziram a nada. Talvez nem você esteja acreditando que irá chegar o tempo de Deus na sua vida. Mas passa o tempo que passar, Deus é fiel para cumprir. Porque Ele prometeu, você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Então Paulo, ele vai até Antioquia e ele começa a pregar a palavra do Senhor. Os crentes, ele começa a gostar, porque Paulo, Pedro, ele pregava por inspiração, mas era só inspiração. João, por amor e inspiração, mas era só inspiração do Espírito Santo.
Mas Paulo, além da inspiração, Paulo conhecia a palavra, estudou há muito tempo aos pés de Gamaliel, o maior conhecedor do farisaísmo. Os fariseus também estudavam a Bíblia, o Antigo Testamento. Paulo era uma enciclopédia, Paulo ele era poliglota, falava várias línguas. Então Paulo ele começa a pregar naquela igrejinha. No dia seguinte a igreja lota de gente. Então Barnabé, vindo de Jerusalém, Barnabé começa a olhar aquilo, glória a Deus, está acontecendo. Está acontecendo igual está lá em Jerusalém. Sabe aquele crente lá de convenção, aquele crente da sede, que tem que ser tudo certinho? Assim era Barnabé. Então, outro dia a igreja lota. E Paulo começa a pregar, o povo da glória a Deus, e Barnabé diz, glória a Deus. Lá em Jerusalém também acontece isso. Quando Pedro prega, as pessoas dão glória a Deus. E as pessoas começam a falar em mistério, louvado seja o nome do Senhor. E Barnabé diz, glória a Deus. Lá em Jerusalém também, o povo da glória a Deus, quando Pedro prega. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no meio daquele rebuliço, as pessoas falando em mistério, Paulo fala, para! E Barnabé fala, mas Jerusalém, Pedro nunca fez isso. O Senhor aí levanta. A pessoa levanta. O que o Senhor falou? E a pessoa diz, olha, eu falo uma língua estranha, mas eu não sei o que eu falo, não. E Paulo diz, mas eu sei o que você falou. É o dom da interpretação de língua. Lá em Jerusalém não tem, mas aqui em Antioquia tem. Louvado seja o nome do Senhor. E no culto seguinte a igreja volta mais ainda. Então, Paulo começa a pregar, e os crentes dão glória a Deus, e Paulo ele começa a impor as suas mãos e curar os enfermos. O Barnabé, glória a Deus, lá em Jerusalém também tem isso. Porque Pedro, ele impõe as suas mãos e cura, João impõe as suas mãos e cura, Tiago impõe as suas mãos e curava. Mas chega um momento que era muita gente, e Paulo, ele pega o seu lenço e joga assim, ó. Dá para esse irmão aí, passa nele. Passa o lenço de Paulo e o irmão é curado. Barnabé, mas isso não tem em Jerusalém. Mas a Bíblia fala dons de curar. A Bíblia não fala dom. A Bíblia fala dons no plural de curar. Deus, talvez ele não tenha revelado em Jerusalém, mas tenha revelado aqui em Antioquia. Então, no culto seguinte, vem aqueles enfermos que talvez muitos olhassem para eles e não tinham nem coragem de orar por eles, porque eram aqueles enfermos que não tinham perna, não tinham braço. Como você vai orar para alguém andar se a pessoa não tem perna? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, quando ele começa a orar, começa a nervo brotar, começa a carne brotar e nasce outra perna. É o dom da operação de maravilha. Porque lá em Jerusalém não tem, mas aqui em Antioquia tem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu aprendo com isso, amados. Deus, ele deixou de revelar os grandes para revelar os pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos não veem nada por essa igreja, mas grandes coisas Deus fará nessa igreja, porque eu pude sentir que essa igreja há um povo aqui que é espiritual. Há um povo aqui que não se importa com o que os outros pensam, o que os outros querem, mas há um povo aqui que se importa com o que Deus quer, um povo que é submisso ao Espírito Santo. Grandes coisas Deus tem para fazer aqui. E assim Jesus ele ia trabalhando na vida do seu vaso escolhido. Após ele ter passado por um duro deserto, mesmo assim ele ainda passava dificuldades, perseguições, mas Deus ele ia trabalhando. Mas só que muitos questionavam Paulo pelo que eu falei lá atrás, pelo seguinte, que Paulo ele pregava aos gentios e falava que os gentios não precisavam obedecer às leis de Moisés para ser servo de Jesus. Assim que Paulo pregava. E muitos criticavam, muitos judeus que se converteram criticavam, porque para eles as pessoas tinham que se circuncisar e as pessoas tinham que obedecer às leis para ser cristão. Então chega um momento em que eles questionam o apostolado de Paulo e viram para Paulo e diz: Paulo, quem te constituiu apóstolo? Jesus
constituiu Pedro apóstolo, Tiago, João, a todos os outros, Judas. Mas quem te constituiu apóstolo? E a resposta de Paulo é o seguinte: olha, Pedro, Deus podia ter revelado a você, era você, Pedro, que era para ter recebido a revelação de Jesus. Mas Deus, Ele deixou de revelar os grandes para revelar os pequenininhos. Porque Paulo, o nome de Paulo significa pequeno, para quem não sabe em grego. Então, por isso que não deram nada por Paulo. Paulo, ele foi instruído nada mais, nada menos que por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, acredite que na sua vida, talvez muitos te criticam, talvez muitos não defendam o seu ministério, talvez muitos mandem você fazer algo que o Espírito não quer, que o Espírito quer que você faça outras coisas, porque infelizmente, amados irmãos, nas igrejas hoje em dia está isso. Muitas igrejas, eu não estou falando dessa igreja, glória a Deus, aqui eu não vi isso, mas eu já vi algumas igrejas manipulação do homem, onde que o Espírito Santo não tem lugar mais para operar, somente o homem que pode operar. O homem não quer saber, mas Senhor, o cego vê, o coxo anda, o surdo ouve, o mudo fala. Eles só querem saber se eles dizem: deita, você deita, levanta, você levanta, anda, você anda. Manipulação. Mas nós devemos ser submissos ao Espírito Santo de Deus, como Paulo foi, submisso ao Espírito do Senhor e não ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer, amados irmãos, a rica oportunidade, agradecer ao pastor, a pastora da confiança, eu glorifico a Deus por cada um, pela vida de cada um dessa igreja, porque eu pude sentir que essa igreja é uma igreja espiritual. Eu já tenho essa igreja no meu coração. Aos irmãos da Igreja Batista, da banda, meus amigos que vieram comigo, eu glorifico a Deus pela vida de cada um e agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.